Hi, minasan! Hi, minasan! Estamos de volta com o canal Vem Vir o Japão. Faz um tempo que eu parei de fazer os vídeos, muitas coisas aconteceram e por causa disso eu resolvi fazer esse vídeo agora, fazendo uma retrospectiva do ano de 2020 para nossa família. A gente começou o ano de 2020 com uma ilustre visita da nossa família, que é o tio Massaro. Ele veio passar um período aqui, fazer uma visita pra gente. Tio Massaro, pra quem não sabe, eu morei com ele aqui da primeira vez que eu vim pro Japão. E é uma pessoa muito importante para nossa família, então foi muito bom tê-lo aqui conosco. Eu vou pegar uma consulta aqui, obviamente, porque eu não vou lembrar de todos os acontecimentos. Em janeiro desse ano, do ano passado, no caso 2020, eu ainda estava na fábrica, eu trabalhava na Suzuki. Não tinha transporte, eu ia trabalhar de bicicleta, tá? Ficava 30 minutos mais ou menos aqui de casa. Em janeiro é bem frio. Ainda em janeiro eu me acidentei na fábrica, tive uma crise de coluna por causa do serviço. Me transferiram para outro serviço, mas acabei saindo. Fiquei o período do mês de fevereiro, fiquei acho que umas 2 semanas sem trabalhar, antes de conseguir outra coisa. Foi bem no início do coronavírus, que estava começando a ter os casos aqui no Japão. Eu tive quase 39 de febre, não quiseram me atender na clínica, eu tive que ligar na Secretaria de Saúde, e eles falaram que a clínica agiu de forma errada. Enfim, era algo muito novo e por isso foi bem complicado. Mas aí logo depois eu comecei a trabalhar. Em fevereiro, eu também tive o primeiro casamento do ano. O primeiro casamento que eu fiz com o David Murguete, né? O Davi, o meu amigo. Na verdade, eu ia ajudar ele como assistente de iluminação. Mas era impossível não ajudar a organizar alguma coisa que estivesse acontecendo no casamento, né? No mês de março, eu entrei na Yamaha. Era um serviço bem tranquilo mesmo, bem de boa. Foi um serviço de fábrica que eu trabalhei aqui, que foi um dos melhores, que eu estava até considerando em ficar mais tempo lá. No mês de abril, o meu irmão veio morar comigo, ficou um mês aqui em casa mais ou menos, porque ele estava tirando a carteira dele de motorista. E foi bem legal, né? Ele passou um tempo aqui, enquanto ele ficava fazendo as aulas, que era aqui em Hamamatsu, que ele tirou pela autoescola japonesa, que inclusive é um dos vídeos que eu quero trazer aqui pro canal. Eu ia trazer ano passado, não deu. Mas se você tem interesse em saber, deixa aqui nos comentários, tá bom? O processo é bem complicado, é bem diferente do Brasil. Tanto que o meu processo de transferência do Brasil para o Japão demorou 1 ano. E o meu irmão tirou em 1 mês aqui no Japão, né? Então o processo é bem diferente, depois eu explico melhor para vocês. E em abril, graças a Deus, eu consegui transferir a minha carteira para cá. A gente ficou 1 ano sem carteira aqui no Japão, foi um período bem complicado, mas logo depois disso, no finalzinho ali de abril, entre o dia 27 e 28, eu consegui transferir a minha carteira para cá. Então foi uma coisa muito boa que aconteceu aqui. Em maio, a gente comprou um carro, foi o nosso primeiro carro. Então é algo que marcou muito pra gente, pra nossa família. No Brasil, a gente não tinha carro. Quando eu tive carro, foi o período que eu trabalhei na indústria farmacêutica, que o carro é concedido pela empresa. Então a gente nunca teve carro. Então essa foi a primeira vez que a gente escolheu um carro, que a gente comprou um carro, né? Um carro nosso. Então só tem um significado muito especial. Embora não tenha acontecido especificamente aqui no Japão, uma das coisas que marcou o ano de 2020 foi a chegada de Marcelinho, né? Meu sobrinho, filho da minha prima irmã, que mora em Aracaju, que inclusive estavam se planejando para vir aqui para o Japão, só que por causa do coronavírus isso não foi possível, né? O risco também de viajar durante a gestação. Então, soltar a saudade, na verdade, que a gente ainda não conhece, mas se Deus quiser, logo logo a gente vai ter esse encontro, né? Foi uma das melhores coisas, com certeza, que aconteceram no ano de 2020. Durante esse período de maio, junho e julho, foram 3 meses que eu estava determinado a sair da fábrica. Então, eu baixei vários aplicativos, comecei a fazer várias entrevistas, imprimi meu Urirekusho, que é o meu currículo, e fui para vários locais, em supermercados, fui em lojas, fui em distribuidoras, tem um negócio da Amazon também aqui para você fazer entregas, então corri atrás disso para tentar de alguma forma não voltar para a fábrica, né? Quando foi em junho, eu comecei a trabalhar no Donki, né? Que é o supermercado, que inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, vou deixar o card aqui em cima para vocês. Em julho eu fiz a entrevista para o banco,
que eu estou trabalhando atualmente, e foi um período de decisão, um período de espera que foi bem angustiante, digamos assim, porque eu queria muito que desse certo, eu estava almejando muito essa oportunidade. Graças a Deus deu tudo certo. E quando foi em agosto, eu comecei a trabalhar no Enshushin Kinko, né? Então eu comecei a trabalhar no banco, na parte ali de design gráfico, mesmo não tendo todas as ferramentas necessárias, mas eles puderam me ajudar na capacitação para que hoje eu pudesse desenvolver o trabalho que eu faço lá. Em julho, a gente decidiu ficar congregando em Toyota, né? Na igreja do Bola de Neve. E foi só uma das melhores coisas que aconteceram no ano de 2020, porque a gente conheceu o casal de pastores, que é o pastor Roberto, que é a pastora Jane, uma família muito abençoada, com 2 filhos, o Tipo e a Zoe, uma família que nos adotou, que realmente nos abraçou e veio nos acompanhando, e foi só fantástico, porque a gente se sentiu em casa, a gente se sentiu renovado, e a gente está lá desde então. E graças a isso também, em agosto, a gente inaugurou a célula aqui na cidade de Hamamatsu. Se Deus quiser, no ano de 2021, a gente consegue iniciar um núcleo e, se Deus quiser, abrir uma igreja em Hamamatsu. Em agosto também, esqueci de mencionar, em agosto eu iniciei aulas de japonês com uma professora nativa, né, com uma japonesa, que ela é professora da língua japonesa mesmo aqui no Japão, e eu comecei a fazer aulas com ela pelo Zoom. Então eu tenho aula 2 vezes por semana, na quarta e na sexta-feira. Em agosto também, eu iniciei também o acompanhamento com uma psicóloga, né, para quem não sabe, e é uma coisa que eu pretendo trazer depois aqui para vocês. Eu tive muita crise de ansiedade antes de vir para o Japão, durante a minha vida inteira, por N motivos. E antes de vir para o Japão, eu tive crises de ansiedade muito grandes. E aqui no Japão, por todo o estresse inicial que passou da troca de turnos, quando eu trabalhava de noite, o não querer estar em fábrica, tantas coisas foram acontecendo e eu estava tendo essas crises de ansiedade. E eu consegui iniciar o acompanhamento psicológico, graças a Deus, com uma das pessoas que eu sempre admirei muito, que eu sempre quis ser acompanhado, devido a essa possibilidade agora de expandir esse atendimento online também. Foi possível, estou desde então, e tem sido simplesmente fantástico, né? Em setembro do ano passado, estou falando desse ano, né? Ainda estou com delay. Em setembro desse ano, a gente teve uma viagem muito legal, que foi a viagem de Hakone. Em outubro, foi um mês, na verdade, bem difícil. Difícil no sentido de muita coisa acontecendo. Eu estava há 2 meses no banco, aprendendo as coisas que o banco precisava de mim. Junto com isso, eu tinha agendado vários casamentos com o Davi. Eu tive casamento praticamente todo final de semana. E junto com tudo isso, teve o aniversário de Lu no dia 11 de outubro e o de Lia no dia 25 de outubro. Então, foi uma correria muito grande, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Em novembro, então a gente foi para Universal Studios do Japão. Foi muito bom poder voltar lá. Da primeira vez que eu vim, eu tinha ido umas 3 ou 4 vezes, mais ou menos. É um parque fantástico, muito bom. E foi uma experiência muito boa também a gente conseguir fazer isso. E no mês de dezembro, mesmo aqui não tendo essa forma de celebração como nós temos, mas a gente conseguiu fazer e adaptar para o nosso jeito, né? Então, basicamente, esse foi o resumo do nosso ano de 2020. Óbvio que muitas coisas aconteceram, o cenário político do Japão, ele está, não só do Japão, mas do mundo inteiro, está preocupante. A gente ainda não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas o que eu quero, na verdade, o que eu acredito e o que eu quero deixar para vocês é justamente isso. Hoje de manhã, antes de gravar esse vídeo, a pregação de hoje, lá no culto de hoje, foi: vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Então, o ano 2020 foi difícil? Foi difícil. Ainda é preocupante em vários aspectos, mas vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Tem coisas que fogem ao nosso alcance e a gente não tem como fazer nada, mas aquilo que cabe a nós, que é colocar as nossas vidas diante de Deus, que é realmente entender que o futuro está nas mãos dele e que a gente vai fazer a nossa parte, já é o suficiente. Então, o meu desejo para vocês nesse ano de 2021 é exatamente isso que eu falei aqui. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança e vamos viver o melhor ano das nossas vidas. Obrigado por tudo
Até a próxima. Matane! Akemashite omedetou gozaimasu! Feliz Ano Novo! Olha quem resolveu aparecer aqui. Oi. No real oficial você não vai aparecer? Não. Agora tá bom, né? Chama a Lila pra dar um oi aqui também. Fala aí, amor, o que você achou do ano de 2020? Fala mais pertinho aqui, fica aqui por causa do microfone. Não quer falar? Fala alguma coisa, amor, o povo tá assim. Eu vou colocar isso no vídeo, viu? Não vou editar, não. Claro que não. Pelo menos feliz ano novo, pessoal. Não, pessoal. O que você achou do ano de 2020? Aí alguém me pergunta, nossa, eu não sabia que você era fã do Star Wars. Não sou, nunca assisti nenhum dos filmes. Porém, ó. Aleatório, né? Cuidado. Easy? Vai. Natal já passou. Então fala, Feliz Natal, mulher.